Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Quero mais uma vez agradecer vocês estarem aqui com a gente nessa segunda jornada do nosso dia, né? O nosso terceiro painel. Está bem feliz. Hoje de manhã tivemos o painel falando de OPME, como isso funciona, os seus impactos e desafios. Também, na sequência, falamos sobre gestão de fornecedores e LGPD, né? Teve uma discussão positiva, o pessoal conversando, muita interação do público. Então aqui já vem a primeira dica, né? A gente gosta que vocês aí também participem com a gente aqui. E para falar nisso, eu gosto de sempre dizer o seguinte: a gente está usando o Zoom Web, né? Vocês não têm a função de abrir microfone nem vídeo, então o meio que vocês conversam com a gente é a ferramenta QIA, Q&A. Então você consegue mandar as suas perguntas dentro da ferramenta, mas eu vou receber aqui, eu vou ser o mediador desse painel, então eu vou receber, vou conseguir passar e perguntar aí para os nossos palestrantes o que vocês estão trazendo, né? Então acho que esse é um ponto importante vocês saberem como você falar com a gente. Então não vou me alongar, a gente tem aqui um painel começando agora, a gente vai falar exatamente sobre os desafios em PLD e os benefícios do Analytics. Eu queria convidar para participar aqui comigo desse painel, na mesa virtual, né, o Altair Gonçalves de Nascimento. Ele é gerente executivo de Compliance e PLD-FT do Banco Original, economista com especialização em controladoria, MBA em gestão financeira e risco. Participa da comissão de Compliance da BBC, a comissão de PLD-FT da FEBRABAN. É diretor de certificação do IPLD, Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, e professor de MBA na FECAP. Também eu gostaria de convidar o Ricardo Leite Raposo. Ele é estatístico, líder experiente de equipes analíticas com alto nível de desempenho, atuando em empresas de referência em ciências de dados, como, por exemplo, o IBM, Credicar, Itaú Unibanco, B3. Experiência profissional diversificada, incluindo políticas e operações de crédito e cobrança, modelagem de vendas, relacionamento com clientes, modelos de crédito e parâmetros nos padrões de Basileia II e IFRS 9. Governança e privacidade de dados. Responsável atualmente pela área de Data Analytics da B3. E, não menos importante, também gostaria de convidar o Robson Orrazaco, atua há 3 anos no SAS como especialista em prevenção à fraude em PLD, FT. Antes disso, Robson atuou por mais de 10 anos na indústria financeira, em bancos como o Citibank, American Express e Banco CTLM, responsável pelas estratégias e políticas de prevenção à fraude. Começando aqui o nosso painel, né? Primeiramente, muito obrigado após apresentar o grande currículo de vocês. Sejam todos bem-vindos para esse, eu gosto de sempre dizer, um bate-papo sobre PLD-FT, seus desafios, analíticos, como isso tudo se conecta, né? Então, boa tarde a todos. E eu acho que para a gente começar, e para cada um ir falando, eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma introdução sobre o tema, né? Acho que a gente começar a aquecer os nossos tambores aqui, o nosso diálogo, e já conto com vocês que estão aí na plateia, para também, se tiver dúvida, já ir colocando, né? Eu vou aproveitar, eu acho que falando de desafios, ontem mesmo a gente, no nosso outro painel, que se conectou com esse painel, por um acaso, a gente está falando muito sobre prevenção à lavagem de dinheiro, como isso funciona, com o próprio COAF, CVM e também a SUSEP, e muito foi se falado, né,
dos seus grandes desafios, teve a entrada de novas regulamentações, as suas grandes dificuldades, muitas das vezes, um desses desafios que a gente vai decorrer aqui, é a dificuldade de pensar que humanamente, sozinho, consegue uma pessoa sentar em frente a um computador e fazer tudo o que precisa dentro de PLD. De repente, num passado, foi feito de uma outra forma. Hoje, cada vez mais, no mundo digital, cada vez mais com números exorbitantes de dados, a gente não tem mais como fazer. E eu sei que esse é um dos grandes desafios de PLD. E, sem contar, que todo mundo que está do outro lado, vamos dizer assim, querendo burlar as regras existentes, às vezes vão aprendendo cada vez mais com esses pontos. Então, para isso, eu queria começar aqui até chamando o Altair para fazer uma breve introdução aí um pouco sobre esse tema. Altair, a palavra é toda sua. Bom, muito bem. Obrigado, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Muito honrado em estar aqui, poder trocar uma ideia com os colegas. Raposo, Robson também, uma alegria dividir o painel com vocês. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver aí minha tela, mas a ideia é só... Muito bom. Então, só para trazer aqui um pouco do contexto, né? É legal aqui porque estamos num evento onde com profissionais de várias indústrias e também de setores diferentes, então isso é bem legal. Eu queria, então, começar aí contextualizando um pouquinho aí a nossa atuação. Então, no meu caso aqui, né, como o Márcio comentou no início, eu sou o responsável pela área de PLD e Compliance do Banco Original. É um player relativamente novo, se contarmos aí os grandes players que nós temos no sistema financeiro. Ele foi lançado basicamente ali ao mercado em 2016, no modelo já do formato digital, né, com a abertura de uma conta corrente sem a necessidade de deslocamento até uma agência. Hoje já é uma situação bem mais usual, mas para nós lá no início foi um grande desafio. E aí, trazer um pouquinho dos nossos números, né, até porque a instituição ela vai sofrer aí os impactos da regulamentação de PLD, então só para te contextualizar, então ali em 2016 foi feito o lançamento, em 2018 já ali com uma nossa operação de pessoas físicas já caminhando para ganhando o mercado, na ocasião ainda com 700 mil clientes. O banco vem de um histórico de banco de atacado, né, anterior à marca Banco Original, ele tinha uma forte presença no atacado, no agronegócio. Então, para nós ali, a entrada no mundo varejo era uma novidade. Em 2019, o banco consolida um pouco mais ali a operação de varejo e já começa a trazer duas novas vertentes, né, duas novas verticais, que é a pessoa única, que é a possibilidade ali da pessoa física ter, junto com o seu acesso no aplicativo, a sua conta pessoa jurídica, ainda na posição de um sócio único, né, um microempreendedor individual, por exemplo. E aí começa também uma nova vertical, que é o Bank as a Service, né? Quer dizer, o banco agora prestando serviço também para outras instituições financeiras e prestando serviço também para as fintechs que aí estão chegando no mercado. Então, abrimos aí 2019 com 4 verticais, mais a troca da nossa alta administração, que teve uma mudança bastante importante, que é a consolidação da estratégia do vamos ao varejo. Vamos ser um grande player de varejo focado num banco completo. Em 2020, aí caminhando por abrindo o leque, né, de verticais, de negócios, a consolidação daqueles que já foram lançados anteriormente, o banco traz para o negócio a operação com não correntista, quer dizer, agora nós vamos trabalhar com o nosso correntista, mas também com clientes que de repente não queiram abrir uma conta no Original, mas querem ter um produto, um serviço da instituição. E também empresas, né? Empresas agora ele sobe ali um degrauzinho no tamanho das pessoas jurídicas atendidas. Até então nós trabalhávamos com o sócio único e no segmento empresa agora a sociedade permite que mais de um sócio possa também abrir a conta de maneira digital. E aí tivemos o evento de 2020, né, que é a pandemia, que também trouxe aí desafios, né, trouxe um pouquinho de pimentinha para o nosso programa de PLD. Em 2021, já aí com de novo, né, a consolidação, o caminhar das nossas unidades de negócio, atingindo ainda em junho, essa é a nossa base, de 4.800.000 clientes. Aqui são um pouco dos números mais em termos de operações, né, quer dizer, essas são as 5
5 vertentes lá, 5 verticais já, então 4.600.000 clientes no varejo, a base de empresas com 215.000 clientes, o atacado é uma base menor, já consolidada, como mencionei, 600 clientes ativos, e aí o Bank as a Service, né, aquela atuação com as parcerias, já atingindo um running de 53 milhões de transações. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso panorama, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais de como funciona tudo isso no ambiente de PLD, Márcio. Muito bom, Altair. Eu acho que já deu uma pincelada de como é o seu cenário e com certeza, quando a gente vier para a PLD, eu já deixei aqui anotado, porque crescimento de portfólio, com certeza a gente só aumenta os nossos desafios dentro de PLD, mas deixa para daqui a pouquinho a gente continuar nesse assunto. Eu queria aproveitar agora também convidar o Raposo para fazer suas primeiras considerações aqui com a gente. Raposo, a palavra é toda sua, fica à vontade. Obrigado, Márcio. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. A gente já há uns 3 anos na B3 tem investido aí em criar uma unidade de negócio de dados, né? Eu tive aí minha passagem pelo comitê de PLD, coordenando o comitê de PLD da B3, muita interação aí com o CVM, com a AF, aprendi muito com o Marcos Vinícius, então foi uma etapa muito boa e sempre fui muito defensor da gente enriquecer esses processos, né? A gente, obviamente, como infraestrutura de mercado, tem uma responsabilidade muito grande em estar alertando, né, as suspeitas e tudo mais, e a gente cada vez mais tem aí uma agenda de estar consolidando, integrando informações. A gente tem projetos aí com o próprio SAS para criar uma infraestrutura super robusta para tratar esses dados. Então, essa agenda tem sido uma... No meio do ano passado, voltei para a área de produtos de dados, que é a área onde eu estou hoje, e dentro desses produtos a gente tem uma unidade, uma área específica para conhecer o seu cliente e lavagem de dinheiro. A gente está investindo muito em criar produtos e serviços para oferecer ao mercado uma infraestrutura que possa ajudar nesses processos de detecção de casos atípicos, fraudes e tudo mais. A gente sabe, né, a gente olha para o mercado, a gente tem uma visão de que existe uma ineficiência muito grande sob a ótica de mercado, né? Todo mundo comprando a mesma coisa, todo mundo investindo muito, operações pesadas nesse sentido, e a gente acredita que com a capacidade que a gente tem instalada na B3, a gente consegue digitalizar, transformar esses processos, esses back-office em estruturas digitais e agregar muito valor, muita eficiência para as empresas que precisam cada vez estar mais atenta para esses processos e muito impulsionados até pela regulação, né? Que eu acho que ontem vocês devem ter falado bastante aí, a regulação incentivando muito as empresas a dar mais atenção, mais prioridade para esse assunto. Tá? A gente tem feito esforços grandes em criar um ecossistema de empresas que podem colaborar com a gente, colaborar não só com dados, mas também com tecnologia analítica, para permitir que a gente dê uma abordagem bastante automatizada e com muita inteligência artificial para esses assuntos, que é isso que vai acabar, no final, trazendo eficiência, né? O volume, como você falou, o volume de dados é cada vez maior, né? A velocidade é cada vez maior, e você tem aí um desafio, porque o outro lado aqui, o lado mal da força aqui, também está evoluindo tecnicamente, também está usando informação, e a gente tem que, de alguma forma, estar andando sempre um passo à frente desse pessoal para estar protegendo o mercado, né? A gente anunciou ontem a aquisição da Nelway, né? Obviamente tem aí um ciclo de aprovação do CAD e da própria CVM, mas é uma demonstração de quanto a gente está investindo em coletar e organizar esses dados para poder gerar aí um valor para o mercado no sentido de uso da informação, uso de analytics para detecção de lavagem de dinheiro e outras fraudes em geral.
Raposo, você está certo. E o que você disse, a gente realmente falou ontem sobre essas questões de abordagem baseada em risco. Acho que essa foi uma das coisas que fez as instituições mudarem o jeito, né? Mas como o próprio Marcos Vinícius, ele é um professor, quer dizer, os três estavam ontem como um professor aqui, trazendo exemplos, e era exatamente ele falando isso, deixou de ser aquele cara crachá, né? Tipo, ó, tem que fazer isso, eu vou com a pranchetinha, vou fazendo, e você passa a você definir seu lado de risco, qual é o seu apetite, não tem certo, não tem errado, o que é importante é você ter base e dizer o porquê. Só que quando você faz isso, sem informações, sem saber tratar, você realmente tem um viés que você pode ir para um lado ruim, né? E o lado negro da Exato. força, como você mesmo disse, ele puxa a gente, né? Ele puxa o mercado para que sempre a gente aprenda, né? Acho que aí a tecnologia, como você mesmo disse aí na B3, esse incremento, essa força, né, que vem sendo feita para poder oferecer algum tipo de serviços que sejam atrativos exatamente para ajudar na prevenção, né? Acho que atuar na prevenção, lembrando que é muito mais barato do que você remediar quando aconteceu algo Exato. ruim. Então fica essa dica mais uma vez. Total. A gente viu isso, né? Esse movimento de ação, de atuação baseada em risco, veio desde Basileia, depois IFRS 9, como, né? E agora eu acho que nas outras regulações, cada vez mais a gente entende que não adianta mais ter aquela a abordagem monolítica, né? Aquela abordagem que você vai tratar todo mundo igual, você não acompanha a velocidade no mercado digital, num banco como original, que tem uma agilidade, está experimentando, está fazendo coisas diferentes. A gente realmente tem que calibrar, tem que adaptar, né, a governança ao contexto. Isso é uma coisa que a gente tem evoluído muito na gestão, inclusive na governança de dados da B3, essa abordagem baseada no risco. Não funciona mais, não dá mais para você ter abordagens monolíticas em nenhum dos casos, o que a gente está falando aqui. É verdade, Raposo. Realmente não dá mais para ser só daquele único jeito. Tem que usar dados, tem que usar tecnologia. Sem ela, a gente realmente não vai conseguir, né? As instituições não conseguem seguir no seu trabalho. E falando em tecnologia, vou aproveitar também para fazer as considerações iniciais. Vou convidar o Robson. Robson, por favor, a palavra é toda sua. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui compartilhar e aprender junto com vocês. Bom, só falando um pouquinho sobre quem é o SaaS, né? Acho que vou quebrar aqui entre o papel do SaaS, como está posicionado e um pouquinho de perspectiva, né? Pegando o gancho, né? Então, SaaS é uma empresa que nem você comentou, né, o pessoal? É uma empresa de tecnologia com esse coração nascido em foco em analytics, tá? A gente está falando de uma empresa global com mais de 45 anos estudando analytics, falando de machine learning, inteligência artificial. E quando a gente fala do universo de PLD, o SaaS tem essa vertical de soluções tecnológicas para fraude e PLD há mais de 20 anos. Tá? Então, também são plataformas maduras que estão aí no mercado, né? A gente conhece muito o SaaS ali como uma ferramenta estatística, mas ele também provê esses tipos de plataforma para as áreas de negócio. E uma delas que a gente vai comentar aqui bastante hoje é a plataforma de PLD. Tá? Em termos de como está posicionado, especificamente falando de PLD, a gente está falando de uma solução que ela vai de ponta a ponta, né? Então, assim, o papel do SaaS aqui é ajudar as instituições financeiras, seguradoras, entre outras, todas as instituições que de algum modo têm essa responsabilidade, coparticipação, atuando nessa prevenção da lavagem de dinheiro, em ser mais eficiente e eficaz, né? A gente sempre combina muito essas duas palavras, porque, como todos disseram aí, né, combater a lavagem de dinheiro é um desafio, realmente conseguir identificar ali comportamentos anômalos dentro de uma base gigantesca, dentro de informações cada vez mais complexas, da melhor forma possível, né? Seja reduzindo o custo, né? Ninguém também gostaria de ter uma área ali gigantesca atuando isso. A gente sabe quanto frustrante é você trabalhar ali com mais de 90% de falsos positivos, né? Para conseguir identificar algum tipo de risco. Isso aí também é algo que vem mudando bastante. Acho que o passo que os reguladores deram, que nem você comentou, né, saindo de uma regulamentação mais cara crachá e dando
essa autonomia para as instituições acabou fazendo essa mudança e essa movimentação que a gente tem visto de mercado, né? E aí, até já entrando um pouquinho de perspectiva, eu fico responsável aqui pelo SaaS América Latina de todas as nossas soluções de prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. E a solução de prevenção à lavagem de dinheiro, dado todas essas movimentações do regulador solicitar uma maior inteligência, é o nosso produto que vem tendo a maior expansão, a expansão mais rápida nesses últimos anos, né? E aí, falando um pouquinho desse movimento de mercado, o que a gente percebe, né? O universo de prevenção à fraude já tinha esse core analítico dentro dela, né? Já uma área de PLD, uma área de compliance, ela era ali mais visto como controles, processos. E essa mudança, nesses últimos 5 anos principalmente, que a gente vem vindo muito, que esse canhão mudou, né? Então, assim, temos sim que garantir os controles, processos, e temos uma ferramenta adicional agora, que é o uso da plataforma analítica de metodologias e estatísticas. Claro que tem muitos desafios em como conseguir casar isso e transformar isso no modelo ideal, mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí ao longo do painel. Olha, Robson, eu vou aproveitar uma frase, sim, uma palavra que você usou, falso positivo. A gente foi mais para o final até do painel, porque realmente esse é um ponto que o regulador também observa. Então, essa inteligência toda por trás que as instituições precisam ter, que você estava dizendo, é exatamente isso, porque, claro, as instituições financeiras estão num nível avançado, foi até falado, a gente comentou sobre isso, estão num passo na frente, né, vamos dizer assim, de vários outros mercados, e acaba puxando e ensinando outros mercados que também estão entrando nessa área, mas é importante, como é um mercado tão mais maduro, né, o que se espera e com a própria BR, né, abordagem baseada em risco, você consegue mais tecnologia, você consegue melhorar, né, essa eficiência aí, como foi falado, a efetividade do próprio indicador, né? Então, senão você também acaba ofuscando o próprio regulador, né? Você manda um monte de coisa lá e não faz muito sentido. Ele perde um pouco aquela conexão e o principal para ele é muito mais o que tentar receber o mais apurado possível, né? Claro, baseado na sua abordagem, baseada em risco. Mas muito bom, acho que a gente deu já uma aquecida aqui falando do tema, a gente já quer falar um pouquinho de desafios. Então, falando já em desafios, eu queria convidar mais uma vez o Altair para continuar agora falando como é que é o desafio dentro aí de vocês. Como é que você enxerga isso, Altair? Muito bem, vamos lá. Bom, a gente convive hoje em dia com um cenário cada vez mais aterrorizante sob o ponto de vista dos recursos financeiros, né? Então, a gente já está acostumado até, passamos a nos acostumar com notícias com montas expressivas, né? Com montas relevantes, assim, montantes que talvez em outras épocas não nos causaria muito espanto. Isso de certa maneira, quando a gente vê manchetes como esta que estão aí na tela, a gente vai começar a se perguntar, né? Esse dinheiro passou por onde, né? Esse dinheiro ele fluiu, né? De alguma maneira ele transitou, quer dizer, a organização criminosa precisou fazer com que esse recurso saísse de um ponto A para chegar num ponto B, ou a própria organização criminosa no intuito de reinvestir, se a gente pode usar essa palavra, no próprio crime, ou o lavador, o criminoso, se beneficiar do recurso que ele obteve de maneira ilícita. Tudo isso, de certa maneira, ele vai precisar fazer com que esse recurso transite. E aí, é óbvio que, no caso, aqui falando um pouco do nosso setor, do setor financeiro, ele acaba se tornando aí um canal, né? Por isso que a necessidade de um programa de PLD robusto, porque, de outra forma, a exposição, pelo fato do sistema financeiro ser um sistema que está permeando o país inteiro, com transações cada vez mais rápidas, eletrônicas, a fluidez do dinheiro é mais rápida, não só dentro do país, como internacionalmente. Então, a gente tem aí um cuidado quando nos deparamos com isso. E também a questão de, claro, né, os reguladores, a gente teve o painel sobre isso, os nossos reguladores estão cada vez mais atentos, né, até com regras mais modernas,
dando ao sistema autonomia para focar naquilo que tem maior risco. Então, a gente vai modernizando também a nossa regulamentação para que a gente consiga dar a altura, o combate que a LD precisa, porque, caso contrário, viraremos aí uma terra sem lei, onde o crime prevalece, a sociedade padece com isso, sofre, principalmente com questões de recursos desviados do setor público. Esse recurso vai fazer falta lá na ponta, no cidadão, que é o maior prejudicado. Então, o intuito nosso aqui é nossos programas de PLD estarem, de certa forma, em constante atualização para fazermos frente a essa nova realidade. Eu trouxe aqui, não quis, claro, me tornar exaustivo, até porque seria bem difícil, mas eu trouxe só alguns pontos para a gente poder refletir um pouquinho, né, como nós falamos aí no programa de PLD. O primeiro deles, claro, hoje nós vivemos aí uma situação de novos entrantes no mercado, sejam as fintechs ou instituições de pagamento ali que já começam a ter o olhar, né, do regulador como inspecionados, mas nós temos hoje uma quantidade bastante importante de novos players no mercado. Quando a gente fala de um programa de PLD, e nós não podemos aqui falar apenas individualmente, né? Quer dizer, eu não posso só falar do programa de PLD do banco original. Falamos, sim, é importante que tenha, mas é importante que o sistema atue de maneira coesa, de maneira uniforme, seja um sistema que reprime a atividade ilícita. A gente costuma dizer que quando falamos de PLD ou de qualquer, acho que área de controle, fraudes, nós não podemos pensar em concorrência, nós não somos concorrentes diretos, nós temos que nos unir, porque o foco aqui é o combate ao crime, o combate à lavagem, ao financiamento, à proliferação de armas de destruição em massa. Então, a ideia aqui é uma união. Então, um ponto de atenção hoje, quando nós lidamos com nossos programas de PLD, é eu não posso ficar preocupado apenas com a minha instituição. Nós acabamos precisando também ter um foco em com quem eu me relaciono, com quem são os meus pares, os meus concorrentes, recebo recurso de tal instituição, envio recurso para tal instituição. Então, o cuidado hoje eu não posso olhar apenas para a minha janela, né? Eu preciso também me ocupar em conhecer os parceiros e com quem eu estou me relacionando e de quem eu estou recebendo dinheiro. O segundo a pandemia, ela trouxe uma nova realidade, isso já não é mais novidade para ninguém, a rotina mudou em função disso, e quando a gente fala no programa de PLD, nós tivemos aí novos entrantes também no mundo bancário, né? Por um bom tempo, houve aquela dificuldade de você se deslocar para fazer uma transação bancária num local físico, numa agência, num posto de atendimento, num correspondente bancário. Então, as pessoas foram meio que empurradas para a realidade digital. E, consequentemente, a quantidade de pessoas no nosso mundo bancário aumentou. E para o país isso é bom, né? Para a economia isso é bem legal. Porém, para o nosso programa de PLD, nós temos mais pessoas, mais clientes que precisaremos ter no nosso radar. Os meios digitais, eles deram também um up bastante grande, rápido, as instituições tiveram que correr para poder atualizar seus serviços, de maneira que o cliente pudesse executar isso de maneira remota, digital, sem deslocamentos, e a bancarização que eu já comentei um pouquinho aqui também, que isso favoreceu com que muita gente que estava fora do sistema, que estava à margem, eles pudessem ter acesso ali a um mercado bancário e com isso começar a transacionar, né? Pessoas que agora, a facilidade de você abrir uma conta ajudou bastante, e os players que oferecem esse serviço de maneira digital acabaram favorecendo essa inclusão bancária de uma boa parcela da população. Bom, se falarmos de mundo digital, não podemos esquecer que as transações também se tornaram mais rápidas. O intuito é que as operações sejam realizadas de maneira mais ágeis, seguras, e nessa linha, que é o meu ponto seguinte, nós temos a questão dos boletos que se reinventaram, né? Que não é mais simplesmente aquela questão do boleto de cobrança para pagamento. O boleto agora virou um mecanismo de depósito de conta também, como
uma resposta a várias instituições que não possuem agências físicas, né? Então, para eu fazer um depósito numa conta hoje em um banco digital, basta eu imprimir um boleto ali no aplicativo, no internet banking, e eu consigo pagar numa outra instituição e já no dia seguinte receber o dinheiro na minha conta. O Pix, então, nem vamos entrar nesse método, porque dada a sua velocidade, 24 horas, enfim, trouxe também desafios. Muitos dos cenários hoje que a gente vê no nosso monitoramento, ele tem ali uma relação com o Pix, né, dada a sua facilidade, o volume de transações se tornou bastante expressivo. O volume de dados também se tornou maior, porque, claro, estamos num ambiente digital, as informações estão aí mais fáceis de serem obtidas, e o volume de transações aumentou, volume de produtos, de novos serviços. Isso traz um desafio para nós, que é até um pouco ligado à questão do analytics, das novas tecnologias, a quantidade de informações que eu tenho hoje disponível, ela aumentou. E se eu não tiver uma situação estruturada, quer dizer, se o meu programa de PLD ele não tiver condições de capturar esse novo mundo, essa nova quantidade de informações, por exemplo, nós costumávamos coletar dados físicos dos nossos clientes, documentos, cópia do comprovante de residência, cópia do RG, cópia disso, cópia do CPF. Isso hoje você já consegue dados de maneira digital. Então você consegue buscar essas informações. O acesso está mais rápido ao dado, né? E isso traz também o desafio de como eu vou utilizar esta nova informação que até então ela estava lá guardada fisicamente nos cadastros das instituições. O avanço da tecnologia, claro, nós estamos falando em analytics hoje, mas desde quando a gente fala de analytics, né? A tecnologia ela vem favorecendo que o nosso programa de PLD ele se robusteça em termos de qualidade, né? De você ter condições de fazer um monitoramento melhor, mais qualificado, com mais dados e gerar na linha final um alerta, um reporte à autoridade com maior qualidade da informação. E por último, nós já comentamos aqui também, né, já foi falado que os reguladores eles estão modernizando as suas regulamentações no sentido de não mais, talvez, dizer assim, como fazer, né? Então, o regulador diz o que precisa ser feito. E aí as instituições, com base nos modelos, com base nas avaliações que elas fazem do seu negócio, da sua exposição ao crime, né, à transação ilícita, ela estabelecer como ela vai atender aquele requisito disposto na normativa. Então, isso traz, obviamente, uma liberdade para as instituições e a liberdade junto com a responsabilidade de implementar um controle que ele fica cada vez mais ali na mão da instituição financeira, no nosso caso do setor bancário, né? Quer dizer, a instituição ela tem autonomia para montar do jeito que ela entende mais efetivo, melhor, de acordo com o seu tamanho, o seu porte, com os produtos que ela oferece, e isso, claro, traz aí desafios de você manter esse programa de PLD constantemente atualizado, né? Isso é um dos pontos que depois a gente vai abordar um pouquinho quando a gente fala do programa de PLD efetivamente. Acho que o Ricardo, o Raposo e o Robson também puderem comentar. Altair, olha, até primeiramente quando você falou de cópia, para quem é um pouquinho mais antigo de banco, vai lembrar que a gente tinha o APAC para assinar, tinha a 2025, tinha um monte de coisinha aí que os jovens não conhecem, que são RG, CPF, comprovante de endereço, são siglas muito utilizadas no passado, no meio bancário, para você poder fazer algum tipo de operação. Então, essa modernização. E não está tão longe assim, não, tá, gente? A pandemia, quando o Altair trouxe muito bem, ele trouxe essa velocidade, assim, era uma necessidade. A gente não pode mais ir na agência e tudo mais. Para quem não vê no mundo digital, os antigos tiveram que se acelerar também, né? Então, acho que isso é muito pertinente você falar. Então, estruturar, eu estou pegando já alguns
seja o que você disse, estruturar um plano do programa de PLD, né? E lembrando o programa, porque é algo que vai sempre melhorando, contínuo, né? Acho que essa palavrinha programa a gente não pode esquecer, igual o programa de compliance, é o programa de PLD, ele também precisa ser algo vivo dentro das próprias empresas. E não podemos esquecer da tecnologia, como você mesmo disse, né? A tecnologia, nesse momento, de um tempo para cá, cada vez mais, ela faz essa conexão, né, entre o cliente, o que a instituição precisa, o que a própria atualização da regulação necessita, que era algo que a gente já imaginava lá atrás, até por causa do GAFI, né, já ter falado disso lá atrás, e é uma mudança. Quando o GAFI vem, muda. Os países que são signatários ao GAFI, como o Brasil, ele acaba também seguindo a tendência global, mas essa tendência, por exemplo, de abordagem baseada em risco, já é utilizada fora do Brasil por muitos anos. A gente ainda foi resistente até onde deu, mas chegou no momento efetivamente que a gente precisava evoluir para se tornar melhor ainda, um novo patamar, né? Então, acho que você trouxe muito bem esses principais desafios. E como é que é na sua visão, Raposo, sobre a questão de desafios dentro do seu negócio? Como é que funciona desafios e tendências aí na B3? Eu acho que nós temos uma situação, quase um incentivo perverso nesse momento, né? Que assim, a gente tem que reportar os casos, né? Mas a gente também agora tem uma abordagem baseada em risco, então você não precisa reportar tudo, você pode colocar um modelo para funcionar. E aí, então, você gera uma pressão de credibilidade nesse modelo. E é sempre aquela, pô, se eu não reportar um negócio aqui e der ruim, nós... Então, eu acho que é um dilema que é natural da mudança, né, dessa transformação conceitual para uma abordagem baseada em risco. A gente tem que evoluir. Eu acho que é uma coisa que vai ser um processo, não, né, como você falou, um programa. A gente vai ter que estar organizando os dados, estar criando esses modelos, criando essas políticas baseadas em risco, está aprendendo, e passo a passo. Acho que ninguém vai fazer uma virada muito radical, eu acho até irresponsável, e a gente vai ter que aprender, vai ter que evoluir os modelos, vai ter que ter segurança de que você está realmente filtrando, né, e identificando o risco da forma precisa, e começar aí a otimizar esse processo. No final do dia, né, os reguladores eles têm uma intenção de gerar eficiência para o mercado, ou seja, não travar o mercado com milhões de regras e tudo mais, e obviamente, a gente tem que buscar a precisão nessas identificações. Eu acho que é um movimento que também empurra para o cenário analítico, né? A gente cada vez mais, quando você fala que vai ter uma abordagem baseada em risco em qualquer área, você está falando de usar modelos, usar tecnologia, usar dados, e isso é uma curva que o mercado financeiro, por exemplo, de crédito, já vem há muitos anos trabalhando com isso, né? Então, já está bastante maduro nesse sentido. E eu vou falar, eu estou mais de 25 anos nesse negócio e toda vez eu aprendo alguma coisa. Então, sempre tem muita oportunidade, assim, com os dados, com informações novas, com a estruturação de dados, que você pode hoje ter acesso a dados, né, não estruturados, e criar soluções bastante inovadoras, criativas, né, numa forma de identificar o risco e sinalizar isso para os reguladores. Então, acho que o maior desafio é a gente quebrar essa barreira da confiança, né, da credibilidade nos processos analíticos. Eu acho que é um processo, mas, para mim, este é o maior desafio do momento. E faz todo sentido, né, Raposo, porque a mudança, né, a gente não sabe se primeiro está indo no caminho certo ou errado, a gente acredita, e eu acho que esse também é um ponto, né? Vai ter hora que a gente vai acertar, vai ter hora que às vezes pode acabar errando, mas é algo vivo, né? Então você percebeu, falhou, ok, tudo bem, mas vamos rodar de novo isso, ver como a gente pode melhorar. Com isso a gente gerar o que você acabou de dizer, credibilidade e confiança, né? Cada vez mais. Um sistema
maduro, né? Cada vez mais maduro, com o tempo isso vai amadurecer, com certeza, é algo super novo. Eu tenho certeza que a gente vai, daqui a 2, 3 anos falando, vai ficar, nossa, o negócio tá outro patamar, né? Mas é um lado, Exato. por sua vez, que por ser aberto, ele traz o lado da criatividade, né? A tecnologia vai ter a criatividade, não como antigamente ela tem que fazer isso, isso, isso desse jeito, né? Então, você consegue para cada instituição dentro do seu cenário, você consegue ter a sua criatividade, vamos chamar assim. E aí eu vou aproveitar falando de E eu criatividade. vou, deixa eu Pode falar, só, eu acho que o Otário falou uma coisa muito interessante. Nesse assunto aqui, a colaboração entre as empresas é muito mais tranquila, né? E eu tenho certeza que se a gente trocar, não só entre as empresas, mas trocar com os reguladores também, todo mundo vai aprender muito mais rápido, né? Todo mundo vai ter, encurtar esse tempo, né? Vai acelerar essa curva de aprendizado. Então, eu acho que isso fóruns onde a gente pode estar trocando experiências e mostrando o que a gente está fazendo vão ser muito importantes para esse processo, e esse é um assunto que todo mundo quer colaborar, né? E a proximidade com o regulador, discutindo. O regulador vai aprender muito também com o mercado, né? Eu acho que a gente tem que realmente ter esse diálogo aberto nesse momento para a gente quebrar essa barreira da credibilidade. E Raposo, você disse isso, e eu falo também de uma outra área, e exatamente a mesma que chama compliance. Compliance e PLD são muito similares, algumas empresas estão, entre aspas, muito próximas, vamos chamar assim, mas é isso, não tem competição, né? Não é business, isso não é business ser melhor do que o outro, não. E o Altair disse muito bem, é o mercado, né? É a união disso tudo, todo mundo precisa estar preparado, não é um ou outro, eu sou melhor porque... Não, gente, exatamente. Fóruns como esse, exatamente, são uma das grandes oportunidades de troca, interações e compartilhamento de ideias e soluções, né? Então isso é muito bom. E aí, falando em soluções, eu vou aproveitar e chamar o Robson. Robson, como é que você vê isso tudo? Aproveitando até uma bola ali que o Raposo deixou, né? Que é sempre anos trabalhando no mercado, mas sempre aprendendo. Para mim também, né? Eu sempre trabalhei com estratégia de prevenção à fraude ou também prevenção, estratégias de crédito e cobrança. Então, são mercados mais maduros. E com analytics também, né? Então, a gente sempre utilizou muitas estatísticas, muitas metodologias, muitos modelos. Quando a gente fala de PLD, é um comportamento um pouco diferente, né? A fraude você tem ali todo dia, crédito você tem ali o cara dando default todo dia, então você tem uma massa ali da sua variável resposta de um volume muito crescente com uma velocidade muito rápida. Quando a gente fala de PLD, são organizações estruturadas, né? São resultados mais complexos que você tem que tentar identificar e que ele acontece com uma menor frequência. Então, quando a gente fala de analytics, tem essa mudança de mindset também, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que tipos de metodologia se aplicaria para o universo de PLD, porque não necessariamente são as mesmas que você aplica em qualquer outra área de risco de crédito, por exemplo, né? Acho que isso também é algo bem interessante da gente debater e esclarecer isso para o mercado, né? Que às vezes a gente fala analytics, o que vem na mente, o que o mercado buzzwords que se fala muito, vamos falar de machine learning, inteligência artificial, mas calma lá, pessoal, tem o primeiro passo, uma evolução com que as empresas, as instituições têm que ir caminhando também, senão isso fica algo tão utópico, né? A gente falando de analytics para PLD, pensando ali na bala de prata e acaba sendo algo muito complexo, né? Então, acho que também uma questão a ser trabalhada é essa questão de entender assim, o que seria esse passo a passo dentro desse desafio que é fazer uma jornada analítica, né? Acho que o Márcio falou muito bem do questão do programa de PLD, quando a gente fala de analytics também, não é uma entrega um projetinho de 3 meses. A gente está falando de uma jornada, trata-se de uma evolução, você vai bater cabeça, vai seguir uma metodologia, vai dar errado, faz uma adaptação para outra, trata-se sim de uma evolução, isso é super natural, isso é super comum, e são projetos longos, são jornadas longas, ela tem que ser sim contínua. Que nem a gente fala, o fraudador, o lavador, ele muda constantemente sua forma de atuação, a gente do lado bom da força ali também tem que estar em constante evolução, e a Analytics também estaria seguindo isso. Do lado de desafios, acho que, bom, Altair e Raposo deu aí um show nessa visão
das instituições, eu vou tentar dar um pouco essa visão do meu lado como fornecedor, o que a gente enxerga, né? De desafios, acho que um pouquinho também ali do que o Altair colocou de tecnologia, né? Então, assim, a gente está falando aqui um pouquinho de analytics como tecnologia, mas tecnologia já é um negócio que vem sendo trabalhado em PLD há muitos, muitos anos. E com essas soluções, com esses sistemas. Mas um desafio atual, mais recente, que a gente vem percebendo, até interligado ao que o Altair colocou, dessa questão do ecossistema financeiro está ficando cada vez mais complexo, né? Seja por novos entrantes, fintechs. Antes a gente falava de banco no formato tradicional, né? Hoje, banco digital, falando de carteira de pagamentos, falando de meio de pagamento, carteira digital, exchange, e por aí vai, né? Open Banking, né? Então, quantos novos players estão entrando? Então, o que a gente vê um desafio do mercado, uma demanda, é essa necessidade de ter uma plataforma que seja flexível o suficiente para acompanhar essa velocidade de mudança de negócio, né? Então, já é passado você ter uma ferramenta que seja black box, que você instala e ela fica ali cravada com aquele formato, com aquelas integrações, com aquela inteligência, com aquele interface de investigação. Então, isso sim é um desafio que a gente vem percebendo dentro do mercado, uma busca por plataformas que sejam flexíveis. Flexíveis no sentido de poder integrar novas bases, poder integrar novos players de mercado, você ter um motor ali que possa trabalhar em batch, mas que possa também trabalhar em tempo real quando necessário. Você ter uma interface que você possa hoje trabalhar num fluxo de trabalho nesse formato, mas que amanhã mudou um processo dentro da empresa, você consiga readaptar isso de forma fácil e rápido, visualizações gráficas, geolocalização. Então, tudo isso são ferramentas que o funcionário que está trabalhando nessa prevenção, ele tem que ter em mãos. Ele tem que ter isso na mesa dele ali de uma forma muito fácil, todas essas informações integradas, para ele sim ser o mais assertivo possível, né? A gente já sabe quão desafiador que é trabalhar dentro dessa área, imagina não tendo essa questão da tecnologia e flexibilidade necessária. E um outro desafio como fornecedor que a gente vê é muitas vezes a instituição, acho que é um pouco ali do que o Raposo comentou, do incentivo perverso, né? Putz, abordagem baseada em risco, vamos começar a eliminar todo aquele cara de baixo risco que eu ficava trabalhando e reduzir esse custo operacional. Mas aí vem o regulador e tá ok, qual que é o outro lado da moeda, né? Você pode tirar o cara de baixo risco, tirou a água suja, né? Muito falso positivo, mas aonde está essa inteligência que você está jogando aqui, a água mais limpa, onde realmente limpa no sentido de maior assertividade, né? Então, muito cuidado com essa questão desse incentivo perverso, né? Não é só no questão de deixa eu reduzir o que é ruim, mas é eu trocar o que é ruim por coisas que são mais assertivas. E aí é um momento que eu falo esse desafio, né? A gente vê bastante instituições procurando a gente, porque o regulador, de fato, está cobrando isso. Ele está cobrando das instituições essa inteligência através de estatística, através de modelagem, através de assertividade, né? Que nem a gente falou, você tem que ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Então, você tem que conseguir identificar os casos onde teve, sim, uma altíssima suspeita de lavagem de dinheiro, mas, claro, você como instituição não quer fazer isso ao seu maior custo, né? E isso também, esse segundo lado, quando as empresas estão procurando a gente para entender como que eu consigo botar essa inteligência analítica, que metodologias que eu consigo colocar, está muito relacionado a esse crescimento exponencial de dados, né? Hoje o mundo digital, vários produtos, o cliente não é mais um cliente que está ali satisfeito só com um tipo de produto, só um tipo de canal, então ele vai mudar de canal, ele vai mudar de produto, então isso fez com que o ecossistema ficasse mais aberto, e o lavador, claro que vai se aproveitar disso, né? Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, é muito comum estruturação, fracionamento, e o fraudador é isso, ele é uma quadrilha, ele vai ser o lavador, uma quadrilha cada vez mais organizada, cada vez colocando mais laranjas ali no meio do caminho, utilizando instituições de entradas e de saídas diferentes, transformando essa informação muito mais complexa com crescimento exponencial de dados. Por consequência, se as instituições não jogam inteligência, o que a gente vê? Putz, minha operação que começou ali com 10
recursos humanos está indo para 15, ano que vem minha projeção é para 20, 50, 100. Eu não posso seguir esse caminho inflando, inchando minha operação se eu não ter esse eficácia, esse custo, né? A área de PLD, muitas vezes, internamente, claro, tem que atender o regulador, mas tem uma questão do custo, que é um outro desafio. Então, essa complexidade com o crescimento de dados traz também esse outro desafio, que é a demanda pela inteligência analítica. Só comentando aqui, que nem a gente tem visto recentemente, Pandora Papers, 11,9 milhões de documentos confidenciais sendo analisados. Voltando ao primeiro ponto da introdução do Márcio, humanamente impossível. Né? E que nem o próprio Raposo comentou também, né? A gente até tem clientes que são UIFs, né? Unidades de Inteligências Financeiras. Por quê? Imagina milhares de reportes que ele está recebendo todos os dias. Também para ele é mais humanamente impossível ainda tratar todos os reportes. Então, sim, com metodologias estatísticas, por exemplo, grafo-análise, link-análise, né? Rede de relacionamento. O que esse reporte aqui de um banco lá do Nordeste pode estar correlacionado com esse reporte de uma seguradora aqui do Sul? Né? E fazendo correlações não só com informações básicas, estruturadas, tipo CPF, né? Mas às vezes o que a quadrilha está compartilhando é um e-mail, é um quadro societário, é um laranja, é uma geolocalização. Então, a parte de dados analíticos vai ajudar a trazer essa assertividade e identificar comportamentos que um humano ali, de forma manual, não conseguiria ser feito. Então, acho que é um pouquinho desse de desafios que a gente vem vendo bastante. E com relação a tendências, uma tendência que começou muito na Europa, Estados Unidos, e que agora a América Latina começa a se falar, é essa questão dessa convergência da área de fraude com PLD. Né? Que nem eu comentei, apesar de modus operantes serem um pouco diferentes, a questão de estamos combatendo o crime, trata-se de uma quadrilha que vai tentar utilizar laranjas, que vai tentar mudar um comportamento, vai tentar burlar um comportamento, é muito parecido. Né? Então, em questão de necessidades das áreas de PLD e prevenção à fraude, preciso de uma plataforma que seja flexível, que integre dados, que tenha um motor de decisão, que tenha uma interface de investigação, que eu possa fazer automação. Preciso ter uma área de negócios e uma área de estratégia. Essa proximidade vem fazendo com que a gente vem vendo essa convergência, até para quem gosta de pesquisar globalmente, tem um termo chamado do Framel, né? FR de fraude e AML de PLD, onde as instituições estão tentando trazer esse benefício, inicialmente no primeiro passo, mais no sentido de ter sinergia de redução de custo, né? Então, vou ter uma plataforma, tem uma que seja única, que possa atuar nessas duas áreas, mas o segundo passo de um benefício dessa convergência é a questão de assertividade e troca de informação, né? Então, muitas vezes um alerta ali que fraude está tratando, era uma lavagem de dinheiro, mas na visão da fraude dele, ele já acaba descartando, e vice-versa numa situação do analista de PLD. Então, você começa assim, é um desafio que acaba virando uma oportunidade a ter esse benefício em comum. Nossa, Robson, você trouxe, foi uma aula também que você deu agora para a gente, né? E eu achei legal, vou fazer um resumo, até para a gente fazer uma conexão com o nosso próximo tema, né? Grande tema. Mas eu acho que é o seguinte: primeira coisa, porque tem gente que não é de instituição financeira, não adianta vir do zero e ir para o machine learning que realmente não vai conseguir, né? Acho que isso o Robson disse muito bem. E eu acho que essa questão, Robson, que você também disse, e o próprio Raposo também falou, né, do incentivo perverso, né, tem que tomar isso muito cuidado. E foi ontem também comentado sobre isso, né, que é a questão da gente ser mais assertivo. Então, posso estar deixando de utilizar aquele que eu sinalizava, mas hoje não faz mais tanto sentido, mas ir mais, às vezes, mais a fundo, no sentido de observar outros comportamentos e que, de repente, até pelos que agora você vai usar o seu risco, aquele cliente, às vezes, não estava nem mapeado, aquele tipo
de cliente não estava mapeado, né? Então, acho que essa conversão toda que você disse é importante. Sem contar uma coisa que eu escuto muito aqui sobre essa questão de flexibilidade de tecnologia, que a maior parte, às vezes, não consegue ser tão flexível para o negócio, ele tem que comprar e ele tem que se adaptar àquela solução, né? E aí, às vezes, quando você vai comprando uma instituição muito grande, você vai comprando um sistema daqui, outro daqui, aí ficam vários, vamos dizer assim, remendos para ir tentando conectar tudo, porque aquele é daquele jeito, esse é daquele outro jeito. Enfim, a empresa precisa, de uma maneira geral, cada vez mais eles consigam ir se adaptando meio que naturalmente. E o que você disse no final agora, eu até coloquei no chat, né, o Fremel, fraude com PLD, né, com AML, então é um termo importante. E realmente, né, para não pode menosprezar, às vezes faz esse sentido que é uma tendência, né? Pode ser que ele se conectando se descubra ainda cada vez mais coisas, né? Acho que esse é um ponto importante. A gente teve participação aqui também do público. Não foram perguntas, mas eu já vou aproveitar aqui também e falar, né? O próprio Rodolfo disse que é importante garantir o programa de PLD, né? Ele tem que estar vivo dentro da própria organização. É isso mesmo, Rodolfo, você está certo. Como a gente vai falar, é um programa, ele tem que estar altamente vivo. E o Diogo também falou, né, que hoje, infelizmente, ainda não tem, né, uma proposta de plataforma colaborativa em PLDFT, né? Então, poderia ser um caminho, não sei. Foi um ponto aqui que o Diogo trouxe para a gente, mas é legal também essa visão, né? Pô, algum lugar onde tenha um lado colaborativo, ele até trouxe que existe uma proposta para análise de transações de PIX, coisas assim do tipo. Mas, enfim, são caminhos, né? Quem sabe no futuro não tem uma interação, plataformas, coisas do tipo, para poder fazer esse tipo de coisa. E trazendo para o nosso... Oi. E o Rodolfo também bem colocou a questão assim além do programa, a questão da cultura tem que estar enraizada, né, dentro das instituições. Acho que também isso é sempre importante relembrar. Acho que todos aqui que trabalham nesse universo têm um propósito maior no fundo, né? Que a gente acaba falando ali do bits and bytes, como atuar, mas no fundo a gente está atuando contra quadrilhas, crimes financeiros. Então, acho que esse propósito do por que estamos fazendo isso, por que estamos aqui hoje discutindo isso também é sempre importante vir à tona. Bom ponto aí, Rodolfo. Enraizar nas nossas vidas também, mais do que só nas empresas, vamos ser compliance, vamos pensar, porque, na minha opinião, a empresa que pode estar fazendo alguma coisa desse artifício pode estar do seu lado, e você nem sabe. A gente está falando aqui de bancos, instituições financeiras, mas às vezes eles usam empresas e veem esse termo lavagem de dinheiro porque foi utilizado lá atrás, na história, máquina de lavar roupa, né? Então, só para a gente pensar, às vezes está no nosso dia a dia muito próximo, a gente nem imagina, e às vezes a sua empresa, mesmo não sendo uma instituição financeira, pode estar fazendo negócio que a gente não sabe. Então, é sempre bom, e aí vai uma outra palavra, fazer uma ótima due diligence nos seus fornecedores. Vai uma pequena dica aqui também para vocês. E vindo para acho que um grande e último bloco, né, a gente tem que pensar também, por que você, Altair, pensa, vendo uma visão business, eu sei que você trouxe até para a gente, trazendo desde os desafios, antes dos desafios, né, falando um pouquinho de PLD, os desafios que vem acontecendo, quais são as soluções que você enxerga na tua visão, no teu dia a dia, que podem realmente apoiar nessas questões de PLD, Altair? Vamos lá. Bom, trazendo de novo um pouquinho aqui já que a gente tem uma plateia bastante ampla em termos de indústrias e setores, trazer um pouquinho aqui dos nossos macro desafios, né, dos nossos macro processos que nós precisamos ter numa instituição financeira, e em cima dela a gente vai trabalhando um pouquinho. Bom, eu trouxe aqui de novo, né, sem a pretensão de ir à exaustão do tema, mas pensando num programa de PLD, o que eu preciso fazer para conseguir ali minimamente me adequar ao que estabelece a regulamentação, ao que o regulador está, a expectativa do regulador, e de certa maneira também proteger a nossa marca, proteger o nosso cliente, proteger o sistema como um todo. Então, eu vou tentar dar uma pincelada rápida aqui até para os colegas que estão
nos ouvindo terem uma dimensão, principalmente aqueles que não são oriundos do sistema financeiro, né? Então, essas caixas, eu vou começar ali da direita, em cima, que eu acho que já foi falado um pouquinho nos painéis anteriores, que as coisas vão nascendo um pouquinho na medida que você conhece a sua própria instituição. Quer dizer, a avaliação interna de riscos, ela vem já como uma novidade mais explícita na nova norma que os reguladores divulgaram mais recentemente, de um pouco mais de um ano para cá. Ela traz essa exigência. Claro que muitas instituições já tinham isso, né? Mas expressamente previsto agora na norma, de maneira estruturada, com devida governança, é um documento que ele tem que ser vivo, ele tem ele precisa chegar até a alta administração da instituição, porque afinal é ela que vai dar o tom, né, de como esse assunto vai ser tocado dentro da própria instituição, mas a avaliação interna de riscos, ela vem com esse foco de qual é a sua exposição à atividade ilícita, né? Quer dizer, ao você ser utilizado, a sua estrutura, o seu produto, o seu serviço ser utilizado para a criminalidade ter o benefício ali de passar o recurso por dentro da sua instituição. Quer dizer, por meio dela você consegue saber, olha, eu estou exposto em determinado setor, eu tenho determinado negócio, eu tenho uma exposição numa região de fronteira, eu tenho um determinado produto que ele está mais exposto a uma lavagem. Então, é um exercício de você olhar para si e ver onde é que o meu produto pode ser usado para lavagem. E com base nisso, a gente vai estruturar esse documento, já contendo ali, né, eu declarando quais são as minhas posições, os meus riscos, e com base nele, dar sequência no programa de PLD, que é os controles, como é que eu vou cuidar para que, se eu tenho uma presença numa fronteira, eu tenho um procedimento diferenciado em relação a um local onde não tem tanto risco, se eu atuo com um determinado setor, seja meu cliente, meu parceiro, um setor com mais exposição à lavagem, não quero aqui me prender à atividade em si, mas há setores que são reconhecidamente mais expostos. Eu tenho contato com esse setor, com o meu cliente nessa linha, eu tenho um atendimento diferenciado, eu faço uma due diligence, eu faço um processo de conhecer seu cliente mais reforçado, tudo isso a gente vai, de certa maneira, prever nesse documento. Esse documento tem que ser devidamente formalizado, estruturado, submetido para a alta administração. Ele vai, de certa maneira, dar um pouco do tom de como nós vamos tratar os demais pontos do programa. Então, por exemplo, a governança e a estrutura, elas, claro, precisam estar adequadas para que esse programa de PLD funcione. Eu tenho a devida segregação de atividades dentro da minha instituição, de maneira que eu não tenha ali um conflito. Por exemplo, né, a área de PLD está trabalhando junto com a área comercial sob a chefia de um mesmo gestor. Puxa, mas será que essa área de PLD vai ser efetiva, sabendo que o chefe dela é o chefe que comanda os negócios da instituição? Então, é o olhar como governança corporativa, como estrutura que nós vamos precisar fazer na instituição. Como é que a minha área de PLD ela se posiciona, não só para que ela não seja conflitada diretamente com uma área comercial, mas de certa maneira que ela também não fique esquecida dentro da estrutura, né? A área de PLD está lá no organograma da empresa, lá embaixo, se reportando a 17 níveis hierárquicos, com a dificuldade de chegar a isso ao comando da empresa, quer dizer, a alta administração mal sabe o que está acontecendo dentro dela em termos de processo de PLD. Então, todo esse balanceamento nós vamos precisar tratar dentro do programa de PLD. Então, cada caixinha dessa, ela tem uma série de lições de casa que nós vamos precisar executar, né? O que vai amparar o seu programa? Você tem ele devidamente formalizado? Por exemplo, você tem uma política, um documento estruturado que dá a diretriz desse programa de PLD, o tom da alta administração está explícito nesse documento, ele prevê como a instituição enxerga o crime de lavagem de dinheiro, como é que eu vou enfrentar isso, eu vou me posicionar, não vou, como é que eu vou tratar isso internamente, qual a importância desse tema para a minha organização. Eu estou preocupado com esse tema ou não? Então, os documentos formais, né, aí você pode ter
cada instituição vai ter a sua formalização, né, política, norma, procedimento, manual, não importa. O importante aqui é a estrutura dos documentos, como é que eles estão montados e reportados, e que isso atinja desde a alta administração até ali o mais operacional do colega que está no contato com o cliente, por exemplo, né? Em paralelo a isso, nós temos que o Márcio já comentou um pouquinho, né, do conheça seu fornecedor, o seu parceiro, quer dizer, eu tenho a minha empresa, eu me preocupo da porta para dentro, né? Eu não vou olhar para fora. Você vai cuidar de um ângulo e vai deixar o outro exposto. Por exemplo, o seu parceiro, ele pode ser um parceiro que está fabricando um produto ilícito, ou ele está transacionando com um parceiro que tem uma mídia negativa, um crime de corrupção. Quer dizer, você tem uma relação direta com esse cara. Como é que você garante uma mínima governança de que eu tenho parceiros também preocupados não só com suas imagens, mas para que ele não seja também utilizado pela criminalidade? Então, o foco aqui é: eu preciso conhecer o meu cliente, o meu funcionário, o meu parceiro e o meu fornecedor. Como é que eu dimensiono? E aí a própria regulamentação atual, ela deu um pouco mais que, sim, já que você tem que tomar conta, né, você tem que ter uma visão, uma supervisão sobre esses 4 itens, elabora, então, a avaliação de riscos, né? Como é que você vai separar? Porque se você tem um universo muito grande de clientes, de parceiros, você olha todo mundo com a mesma lupa. Quer dizer, eu tenho lá 1.000, 2.000 parceiros, fornecedores. Como é que você gerencia? Como é que você acompanha tendo toda essa quantidade? Aí nós vamos começar a dosagem, quer dizer, qual é o grau de exposição, que aí os 4 pilares, né? Cliente, fornecedor, parceiro, funcionário. Qual é o grau de prioridade que eu vou cuidar de olhar cada um desses níveis? E aí, dentro de cada um, a instituição ela precisa estabelecer a sua matriz de risco. Quer dizer, eu vou estabelecer ali uma série de parâmetros que vão me conduzir para que eu consiga destinar maior atenção para aqueles clientes, né? Aqueles stakeholders que estão mais propensos ao envolvimento, mais expostos, ou estão ali mais na linha de frente para serem utilizados. E, claro, eu tenho um olhar menos, talvez tão rigoroso, para aqueles onde eu tenho um risco menor. O Robinho já falou a questão da tecnologia, de você ter aí um batalhão de pessoas cuidando disso, e hoje essa é uma preocupação cada vez maior. Nós estamos falando de certa maneira, um valor que a instituição precisa investir, né? Pessoas, eu preciso ter recursos humanos. Então, o balanceamento de tecnologia versus pessoas. Com tecnologia eu consigo um avanço bastante importante, mas quando nós falamos de análise, eu ainda não consigo ter ali um robô fazendo todo o processo. Então, via de regra, as estruturas de PLD ainda são bastante robustas e cada vez robustecendo mais. A gente vê aí no dia a dia com os colegas, praticamente nós temos desemprego zero no setor de PLD hoje, porque as instituições estão robustecendo suas estruturas, já fazendo frente até essa modernização das regulamentações, um regulador cada vez mais ali atuante, vivo, parceiro, cobrando, né, que o sistema seja um sistema, de fato, efetivamente combata o crime. Isso vai exigir investimento por parte das instituições. Então, de novo, né, e eu preciso gerenciar não só o tecnológico quanto o humano, de maneira que eu canalize a minha atuação, meu foco para o maior risco, e deixando o menor risco para uma análise não tão vigorosa quanto daria para onde eu tenho maior exposição. Bom, a ferramenta que é basicamente aqui o nosso foco do nosso debate, a gente vem percebendo um avanço em termos de robustez das ferramentas, com bases, com possibilidade de você fazer cruzamentos. O Analytics, que é o nosso bate-papo aqui, ele vem dar um apoio bastante importante no que tange a qualidade do meu monitoramento. Quer dizer, até então nós tínhamos lá no passado
aqueles sistemas onde você tinha basicamente batimentos de 2 dados, né? Quer dizer, olha, se o cara movimentou 1 milhão e ele ganha 1.000, cruzou, bateu, de fato aqui eu estou com uma situação atípica, 1 milhão de movimentação versus uma renda. Só que hoje eu já tenho um universo de informações que circulam em torno disso, não temos mais ali o papel, né? Que o Márcio brincou lá que tinha que carimbar, tinha que assinar, tinha que ir na agência, esperar uma semana para a conta ser aberta, você tinha que ter um especialista em fraudes dentro de cada agência, porque você tinha que conferir se o documento ali que o cliente apresentou era verdadeiro, era falso. É praticamente um perito documental para poder checar se o RG ele tinha assinatura, se o SSP, PA estava batendo. Então, assim, era uma estrutura humana robusta que, com a tecnologia hoje, eu consigo ter ferramentas que vão cruzar esse dado e já vão me dar um forte indício de que, olha, esse documento é montado, esse documento não está bom. E aí eu tenho condições de derivar, e de novo, né, é o humano fazendo ali o papel da análise final. De fato, aqui eu estou com uma situação que precisa ter um cuidado. Então, tudo isso, a ferramenta que a instituição vai utilizar é que vai dar o tom do seu processo. Quer dizer, quanto mais tecnologia eu tiver, talvez uma preocupação menor com recursos humanos. Se eu não tiver um investimento adequado em tecnologia, uma ferramenta que seja ágil para poder adequar-se aos novos produtos, novos serviços, é o Pix novo, é o boleto novo, é o pagamento de Pix com QR Code, é a compra numa loja que agora basta eu apontar o celular, leio o QR Code, que a transação já funciona. Quer dizer, tudo isso, no final das contas, lá atrás, dentro do back-office da instituição, a nossa estrutura de prevenção ao lavagem de dinheiro, e o que o Robinho falou, né, dessa interação, muitas instituições já chamam de financial crime, né, quer dizer, não é mais a área de PLD ou a área de prevenção a fraudes, mas é a área de prevenção a atos ilícitos, que já está englobando ali não só PLD ou só fraude, e esses teams, eles não se falam, eles estão cada um numa salinha, não, há já o movimento de você integrar mesmo, e aí você ter ali um compliance junto, controles internos, enfim, cada área vai fazendo o seu papel de maneira integrada, né? Enfim, então a ferramenta não é dispensável dizer aqui o quão relevante ela é dentro do programa de PLD, que ali é o olhar para as transações, né? Muito bem, decorrência disso, essa ferramenta ela vai trazer os alertas, né? Aí vamos cair para o monitoramento efetivamente, e aqui o Márcio já comentou, né? O falso positivo. Esse é o grande vilão hoje para nós, que é a redução desse falso positivo. Então, quanto mais a minha ferramenta ela tiver condições de abarcar novas informações, novos comportamentos, eu tendo a ter uma redução desse falso positivo, maior efetividade no meu alerta, e isso é o nosso goal, né, o nosso objetivo, porque quanto mais efetivo o meu sistema trabalhar, menos humano eu preciso para dar vazão à quantidade de informações que vão será gerada para análise, né? Então, a combinação da ferramenta versus o monitoramento. Em cima de tudo isso, navegando em satélite, nós temos o item de sanções, que também veio nos últimos anos em função da assinatura do Acordo do Brasil. Nós trouxemos a Lei 13.810 e, consequentemente, isso veio para o nosso monitoramento, para o nosso programa, que é também adequar-se nesse monitoramento para verificar se não temos ali um sancionado, uma pessoa que está sob um regime sancionatório no exterior e que, portanto, se identificarmos ele com relacionamento dentro do sistema, nós precisamos não só a ação hoje demandada de bloquear recursos, mas também de canalizar o reporte para a autoridade competente, de certa maneira isso chegar lá na origem para se identificar que o sancionado tal tem relacionamento na instituição tal e tem um recurso bloqueado aqui. Bom, o reporte ao COAF ali é a saída desse funil, né? Quer dizer, depois que a minha ferramenta fez toda a depuração, o meu time de análise
fez ali a tratativa final, chegamos a um consenso que aquilo é uma situação atípica, aquele comportamento não está adequado ao que se espera do cliente, o cliente ele não teve uma justificativa, numa abordagem ali com ele não soube explicar a origem, nós temos uma situação que no país ele é bastante interessante, que é a nossa informalidade na economia, nós temos muita gente trabalhando sem ali um regime formal, e nisso a gente, com muitas abordagens, por exemplo, o nosso time comercial vai conversar com o cliente, você percebe ali que há uma situação de pouca formalidade, e a pouca formalidade, ela não necessariamente é um crime, mas ela pode ter ali por trás um crime, né? Que eu posso ter uma sonegação fiscal, eu posso ter ali, eventualmente, uma atividade de fato criminosa por trás disso, nos cenários detectando muitas movimentações fora do que seria o perfil esperado do cliente, mas esse cliente ele é um autônomo que vende de maneira avulsa num ponto comercial ou no semáforo. Ok, mas como é que eu sei se de fato ele faz isso ou não? Como é que o meu conheça se o cliente captura isso e de que esse cliente ele é um profissional informal ou ele é, de fato, um agente do tráfico de drogas que está ali passando maquininha para vender num ponto determinado A, B ou C? Como é que eu sei que essa padaria que está ali, ela tem, de fato, uma atividade comercial ou ela está servindo apenas de fachada para transitar um recurso ilícito que é abastecido ali no tráfico, no sequestro, no desvio de recurso público? Esses são desafios que a gente tem que incorporar no nosso programa de PLD, com o apoio das ferramentas, por isso que a busca das informações ela é extremamente importante, e esse desafio dos times, no caso de PLD, de capturar o maior número possível, trazer para esse triturador, que é a nossa ferramenta, de maneira que o resultado final seja pelo menos uma boa tentativa de se descobrir que aquela padaria não é bem uma padaria, né? Que ela não tem ali no final dela uma atividade produtiva legal. Bom, caminhando aí para o final, nós temos aí, claro, a regra que diz que nós temos que guardar as informações, todo o time da instituição ele precisa, com base, claro, no seu grau de risco, ter o treinamento, ter a conscientização, ter a preparação para si, tendo contato com alguma situação atípica, ele poder levantar a mão e reportar isso para as áreas respectivas, seja PLD, compliance, de acordo com cada instituição, mas eu dou a formação adequada para o meu colaborador, para que ele identifique isso. A gente vê muitas notícias aí em mídia, hoje, dos anos para cá, muito mais frequentes, né, de colaboradores sendo presos por terem ali participado de um esquema. Nesse momento, o olhar da instituição é importante para dizer, olha, nós fizemos o que poderíamos fazer para poder treiná-lo, prepará-lo. Assim, ele pode se tornar um elo fraco da corrente? Eventualmente pode. O importante é que a instituição tenha essa possibilidade de fazer a supervisão, o acompanhamento e dar a ferramenta para que o colaborador na ponta, lá que lida com o cliente, ele tenha condições, tenha maturidade para, olha, puxa, esse cliente não me trouxe uma informação adequada, puxa, ele fugiu de uma pergunta, ele não soube explicar, ele fugiu de uma visita, todos elementos que ali o time precisa estar na ponta preparado para identificar. No final das contas, eu tenho uma avaliação de efetividade, né? Quer dizer, tudo isso que nós fizemos anteriormente, toda uma estrutura, todo um investimento em tecnologia, pessoas, processos, tudo isso funciona? Ou isso é mero formalismo, né? Está lá, tem um manual, tem uma norma, o quão isso de fato está na prática ajudando, né? Está combatendo o crime financeiro, de fato você está fazendo prevenção. Então, no final das contas, a instituição ela precisa estabelecer um documento onde ela vai olhar de novo para o seu processo, assim como na avaliação interna eu olhei para a minha exposição, na de efetividade eu vou olhar para o meu processo e dizer, olha, funciona. Ou se não funciona, o que eu preciso fazer para funcionar? Qual parafuso não está adequadamente apertado?
E aí, nesse documento, a gente vai estabelecer o que precisa ser feito para que essa máquina volte a funcionar adequadamente. E, de novo, assim como na avaliação interna, esse documento precisa chegar até o nível mais alto da instituição, a avaliação de efetividade é a mesma coisa. Eu preciso dar ciência para a minha alta administração de como está o andamento do meu programa, quais são as minhas deficiências e, em havendo deficiências, como é que eu vou atacá-las e saná-las, né? E eu acho que para fechar tudo isso, nós temos os trabalhos independentes, né? E seja a auditoria interna, a auditoria externa, o regulador, para, com o olhar de supervisão, verificar se de fato tudo aquilo que a área responsável deveria ter feito, de fato fez com qualidade, foi efetivo, foi eficaz, enfim, se isso funciona mesmo, fazendo aí o seu trabalho de auditoria mesmo. Enfim, esse é um pouquinho aí do pouco de trabalho que nós temos em prevenção à lavagem de dinheiro, um pouquinho do nosso dia a dia, dos desafios e as dificuldades naturais que a gente vai tendo que superar passo a passo, Márcio. Altair, olha, você deu uma aula aqui para a gente sobre, para quem não conhece, ver que não é tão simples, né? A gente fala de programa de PLDFT, parece às vezes simples, mas não é. Muito obrigado pela tua explanação. Eu vou pedir também para o Raposo fazer as considerações dele, como a gente já está indo um pouco mais para o final, tá, Raposo? Vou pedir mais ou menos uns 5 minutinhos aí de explanação, para você também poder falar sobre essas questões de você. Pode falar. Tranquilo. Bom, acho que o Altair deu a aula aí e ficou claro que não tem uma bala de prata, né? Você tem várias componentes que precisam estar amarrados num processo super eficiente. Né? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma supervalorização da inteligência artificial achando que ela vai resolver tudo. E não vai, né? A gente está aqui falando de uma inteligência aumentada, né? Você vai ter ainda, continuar tendo, por mais que você tenha modelos, você vai ter que continuar analisando manualmente alguns casos, em algumas situações, e você tem que investir em processo. Né? O processo tem que garantir, por construção, que você está sendo eficiente, que você está evoluindo, você está num passo a passo de melhoria contínua. Eu acho que a diferença está em você conseguir, dentro de todas essas ferramentas que o Otávio falou aí, colocar esse modelo mental de você começar a atuar baseado em risco, do aprendizado, de seguir aí essa evolução, né? A gente foi, por muito tempo, educado para ser averso ao risco, né? E agora a gente, de uma hora para outra, tem que abraçar o risco e criar as políticas baseadas nisso. Isso não é trivial, e todas essas etapas têm que ser repensadas pensando nisso, né? Então, tem muito investimento e tem muito investimento em questões que não é exatamente a inteligência artificial, é no processo, no dado, na captura da informação, tratamento, desenho de política e depois o que vem depois, né? O que você faz com isso, né? Como é o melhor uso do output dessa ferramenta? Então, eu acho que ferramentas flexíveis e que permitam essa evolução vão acabar fazendo diferença nesse processo, e principalmente se elas forem enriquecidas com muitos dados e eles possam ser trabalhados de uma forma eficiente. Aí. Muito bom, Raposo, realmente é essa conexão. E aí eu queria escutar um pouquinho o Robson também sobre esses pontos. Perfeito. Eu vou tentar passar aqui rapidamente. Vai ser até mais do que detalhar, um convite também, já deixando à disposição aí meu contato para quem quiser evoluir um pouquinho mais, a gente entrar num detalhe. Acho que estão vendo minha tela, né? Então, bem isso que o Raposo comentou, né? Analytics ali é uma evolução e tem uma maturidade, né? Não adianta achar que a inteligência artificial, a máquina vai resolver esse problema sozinho. Né? Quando a gente está falando de Analytics, um nível 1, que isso é muito importante para a PLD, é trabalhar qualidade de dados. Né? A gente está falando aqui técnicas como resolução de entidade, eu saber que aquele endereço é daquela pessoa mesmo, né? Quantas vezes dentro da empresa um cliente tem 3 cadastros diferentes, né? Às vezes está mal digitado, às vezes está desatualizado. Então, começar a tratar isso da forma correta.
técnicas de fuzzy match, né? Então, Robson ou Rosaco. A forma, se eu perguntar aqui para cada uma de 100 pessoas escrever meu sobrenome, eu acho que vai sair 30 formatos diferentes, né? Mas com técnicas de fuzzy match, de aproximação fonética ou escrita, você já começa a entender que aquilo pode ser, sim, 90% de probabilidade de ser as mesmas pessoas, né? Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente está falando de nomes globais, a forma que se escreve um nome chinês, um nome oriental, um nome árabe, um nome português, é muito diferente entre si, mas com essas inteligências você já começa a melhorar e tentar reduzir um pouco de falsos positivos, né? Porque às vezes você faz cruzamento de listas, mas o match não vai ser 100%. Então aqui já começa alguns exemplos de metodologias analíticas. Indo para um nível 2, falando ali um pouco de segmentação, de detecção de anomalia, né? O regulador fala, você tem que monitorar transações, situações atípicas. Mas uma transação de 10 mil reais para mim pode ser anômalo, mas para o Altair pode já não ser anômalo. Claro que o que é algo atípico vai depender muito do contexto onde está inserido, né? Então aqui é uma técnica estatística que você começa a classificar suas bases de clientes em peer groups, em pares, em grupos parecidos entre si. E aí sim se começa a comparar entre eles, né? O cara ali, um cliente, se eu tenho uma renda de 30 mil, o comportamento dele é muito diferente dos seus clientes de renda de 2 mil reais. Você tem que fazer essa comparação dessa forma correta. Indo para outras evoluções analíticas, né? Ali falando de ajustes de cenário, muito de hibernação, a gente fala, né? Então, assim, quando você fala de uma estratégia de prevenção à lavagem de dinheiro, você vai ter ali 40, 60, 80 cenários. Cenários seriam regras, né? Regras diferentes entre si. Mas é aquilo, uma transação, um comportamento pode cair em 3, 4, 7 cenários diferentes. Como eu consigo aqui identificar realmente a efetividade de cada um para poder fazer uma abordagem baseada em risco e conseguir organizar quais são os melhores cenários para eu subir prioridade, baixar prioridade. Então aqui são várias técnicas estatísticas que são utilizadas para conseguir fazer essa otimização. E ali o nível 4 que começa a falar de machine learning, né? A gente começa a entrar em modelos de classificação, regras baseadas em grafo, análises, até processamento de linguagem natural, né? Que nem a gente comentou ali, 11,9 milhões de documentos. Você não consegue ler isso, todos esses documentos. Você tem que começar a usar técnicas aí avançadas, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, para começar a classificar o que pode ter correlação com relação à lavagem de dinheiro ou algum risco maior. E aí, para finalizar aqui, só trazendo um exemplo de um case de um grande banco americano, que fez algumas metodologias estatísticas aqui. Então, antes de ter uma segmentação, um nível de alertas trabalhados diariamente na faixa de 800. Foi feito um trabalho de segmentação, esse nível caiu para 500. Foi feito também, e a produtividade, que era ali por volta de 2%, subiu para 6%. Tá? Isso mantendo a mesma eficácia de reporte ao regulador. Então, historicamente, o mesmo nível de reportes acontecendo. Fazendo um tuning de pontos de cortes, né? Aqueles ajustes de cenário. Né? Revisa isso aqui, se eu subir um pouquinho esse ponto de corte, baixar aquele outro ponto de corte. Então, trabalhando com os mesmos 500 alertas, mas aumentando essa produtividade, assertividade para 10%. Então, começou a aumentar o nível de reportes em quantidades versus o histórico. Tá, então aqui acho que eu passei rapidamente, a ideia é mais até um convite aí para, caso quem queira debater um pouquinho mais, estamos sempre à disposição aí, Márcio, volta a bola aí para ti. Nossa, foi uma aula que vocês deram agora, acho que você também trouxe como a tecnologia, né, Robson, agregaram com o que o Altair e o Raposo também disseram e apresentaram, como isso tudo se conecta. E no final você olha lá e fala assim, você diminui a quantidade de alertas e você melhora a produtividade, né? Vou resumir ali o gráfico todo, né? Claro, são fases, são evoluções, também não aconteceu o pessoal da noite para o dia, é muito trabalho e não é só a máquina, né? Isso também, como o Raposo também enfatizou, precisa de muita gente trabalhando
de um outro formato. Em vez de ser só analisando, tem gente pensando de como melhorar e cai ainda numa análise, claro, mas às vezes com aquela mesma quantidade de pessoas, só que muito mais efetivo, muito mais direcionado e você trabalha muito melhor. Então, muito bom esse número. Você deixou um gostinho aí, né, Robson, também de falar, pô, quem está a fim de conhecer um pouco mais sobre Analytics, trazer para procurar você e também para conhecer um pouco mais, né? Teve alguns webinars que eu pude participar, então posso dizer que é muito conhecimento realmente, né? Dá para ir em outras camadas cada vez mais profundas, como pode efetivamente auxiliar na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Está chegando no final, até por causa do horário, a gente vai ter um outro. Eu vou pedir só para a gente ir para as palavras finais, né? Para a gente poder encerrar o nosso painel. Eu vou voltar novamente com o Altair. Altair, por favor, queria que você falasse suas palavras finais. Márcio, só agradecer, não quero monopolizar mais do que eu monopolizei o tempo, então agradecer o convite, fico à disposição aí, que se alguém quiser conversar, enfim, no que eu puder tentar colaborar, mais uma vez agradeço aí, Robson, Raposo, valeu pelo bate-bola, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez, Altair. Vou passar agora a palavra para o Raposo também fazer suas considerações finais. Legal. Queria agradecer também, eu acho que deixar uma mensagem aqui, o pessoal pode contar com a gente, né? A gente tem bastante informação, dá para rechear bastante o SaaS com dados aqui de várias fontes alternativas, e eu tenho certeza que a gente vai contribuir de alguma forma para ganhar eficiência. Então, também me coloco aqui à disposição, quem quiser me procurar, então, nós com certeza podemos aí estar contribuindo para esses processos. Obrigado. Obrigado, Raposo, mais uma vez. Eu vou passar a palavra agora para o Robson também fazer suas considerações finais. É só agradecer também, aprendi muito hoje aí, agradecer Márcio, Altair, Raposo, parceiros nossos, tanto de negócios quanto amigos aí, que nem a gente fala, esse universo de PLD, prevenção à fraude, somos todos amigos entre si, né? Vamos unir força e reforça a mensagem, acho que questão de colaboração, tanto comentado aí pelo Raposo, Altair, quanto o próprio pessoal aí nos chats participando, acho que isso faz todo sentido. Olha, por minha vez, mais uma vez, eu adoro falar sobre PLD, né? As pessoas sabem disso, mas eu queria agradecer em especial vocês três terem nos apoiado, então, Raposo, Altair e Robson. E Robson, você ter também ajudado a constituir esse painel, então, muito obrigado aí. Acho que foi muito rico, voou o tempo. Se desse, a gente passava aqui, mas o pessoal do próximo painel já está aqui, já olhando a gente, né? Mas foi muito bom estar com vocês, estar aqui a gente discutindo e realmente, além de vocês, eu queria agradecer a plateia pela interação também, porque é tirar dúvida, às vezes tem palavras, eu peço até perdão, a gente teve aqui o que quer dizer PLDFT, então assim, o que quer dizer isso, né? Então a gente é tão acostumado a falar de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a gente às vezes acaba esquecendo de traduzir as letrinhas com que a gente está falando. Então, é importante. Eu peço também perdão sobre isso, mas acaba sendo um hábito, tá? Mas desculpa mais uma vez. Mas é muito bom. Muitíssimo obrigado.